Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao resumo do livro que a gente está lendo. Ou melhor, que eu tô lendo, eu não sei se tu tá lendo, seria interessante, inclusive, olha, parei para pensar isso agora. Eu não sei, né, especificamente quem tu é, se tu é nutricionista. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá ok. Eu não sei especificamente quem tu é, se tu é nutricionista, se tu é estudante de nutrição. Eu e meu pigarro infinito aqui, né? Eu tô com a minha água aqui. Se tu é simplesmente uma pessoa que quer aprender mais sobre saúde intestinal, tem algum problema, tá buscando informações que possam te ajudar, mas seria legal se tu lesse esse livro enquanto eu tô te explicando ele, tá? Pra quem tá chegando aqui a primeira vez, né? Às vezes você chega num vídeo assim aleatório no YouTube e a gente já tá aqui hoje no capítulo 6 desse livro aqui, ó. A gente tá lendo esse livro, Super Intestino, do William Davis. Certo, a gente já deu uma evoluída bem legal. Eu tava olhando aqui, ó. Toda a parte um que vai do capítulo 1 ao 5, tá aqui os resumos. Estão todos aqui gravados. E agora a gente vai começar a parte 2, que é onde ele vai se aprofundar na questão de fato da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, da SIFO, que é o supercrescimento fúngico no intestino, como é as possíveis estratégias de tratamento dessas situações, tá bom? Então a gente está aqui, ó, nessa parte 2, já demos evoluída bem legal. Eu particularmente já estou na parte 3 lendo, mas enquanto eu vou lendo lá na frente, eu vou voltando, organizando aqui o meu pensamento sobre as mensagens principais que eu quero passar sobre cada capítulo. Lembrando, pessoal, que o resumo que eu estou fazendo aqui não é um resumo estrito da coisa. Eu estou pegando algumas coisas que são interessantes nesse livro. Estou trazendo a minha visão junto e também do conhecimento de outras, digamos, fontes que eu tenho. Eu acho que assim fica mais enriquecedor, não tô aqui simplesmente pra. Porque assim, ó, eu acho que a gente tem que ler as coisas com senso crítico, eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores. E se eu literalmente resumir as coisas e não é, duvidar de algumas coisas que o autor tá falando, sei lá, vai que o cara esteja mentindo ou inventando história, entendeu? Eu percebo nesse livro, por exemplo, especialmente na parte de soluções, que ele vai dando algumas possíveis soluções, mas assim, fica meio vago. Não dá pra acreditar. Então tem coisas aqui que talvez eu fale até hoje que assim, o cara falou, eu nunca li sobre isso, se realmente funciona. Deixa eu tentar lembrar um exemplo. No capítulo passado, que foi o capítulo 5, ele falou sobre muco. E ele falou que uma das formas de você aumentar o muco, a proteção, né, do muco do intestino, é você comendo o cravo da Índia. Aí eu fico, velho, ou eu acredito nisso 100%, ou eu, beleza, o cara levantou essa questão e um momento na minha vida eu vou atrás disso, vou me aprofundar pra ver se faz sentido. Então a visão crítica é essa. Não é tu também descredibilizar tudo que o autor tá falando. Você tem que ter uma certa humildade de, beleza, ele falou isso, não vou acreditar 100%, mas também não vou desacreditar. Mas em algum momento eu vou me aprofundar nesse aspecto. Então, é tanto que enquanto eu vou lendo um livro, vai surgindo mais dúvidas do que respostas. Porque eu vou lendo, eu vou anotando, aí eu vou botando lá. Em algum momento, me aprofundar nesse tópico. Aí quando eu consigo, eu me aprofundo, quando não, também não dá. Entendeu? Então eu trago essas coisas para, né, juntas o resumo, a visão crítica e a visão de outras fontes, que eu acho que isso enriquece mais, tá? Então, nesse capítulo 6 aqui que eu te mostrei, a gente vai entrar muito na questão do SIBO, que é esse supercrescimento bacteriano. E eu vou dividir esse resumo aqui em 4 partes, onde a gente vai primeiro falar o que é a SIBO, o SIBO, eu acho que é o SIBO, o SIBO, acho que é no masculino mesmo. Depois a gente vai falar sobre os tipos de SIBO. Tipos de SIBO. Ponto 3, são 4 tópicos. A gente vai falar sobre
sei lá, vamos chamar de manifestações da SIBO, ou seja, o que é que esse paciente passa, quais são os sinais clínicos que acontecem na vida, no intestino desse paciente, para que isso seja um sinal de alarme, né, de que essa pessoa possivelmente está com essa SIBO. E o ponto 4 seria o tratamento, né, o manejo clínico dessa situação. Já vou separar. Ruim é que eu vou separando, aí ficou todo um aqui, ó. Tava um, dois, enfim. Detalhes, né? Besteira, mas é porque eu sou bem chatinho com algumas coisas, tá bom? Então, tô aqui com o meu resumo aqui do lado. Então, vamos começar falando sobre o que é SIBO. Antes de tudo mesmo, cara, eu já vou te indicar uma fonte. Poucas pessoas no Brasil conhecem, mas tem um cara chamado de Mark Pimentel. Pimentel. Ele é um gastroenterologista, se não me falha a memória. Cara, esse cara aqui, deixar aqui, ó, como carinha. Na minha opinião, é a pessoa atualmente, pelo menos exposta na internet, que mais entende de SIBO. Esse livro Superintestino, o que ele mais tem me ajudado, o que ele mais tem me extraído, digamos assim, é a extração mesmo de conhecimento, de abertura de percepção, é sobre o SIBO. Então esse cara, o William Davis, ele escreve muito bem algumas coisas sobre o SIBO, mas ficam muito lacunas em abertas. Mas tu quer se aprofundar e quer entender mais, procura os vídeos desse cara chamado de Mark Pimentel. Vai no YouTube, tu vai encontrar um monte de vídeos dele. Tem um vídeo dele muito bom que é assim, 5 coisas que todo paciente com SIBO precisa saber. É em inglês, mas tu consegue colocar a legenda. Então fica muito massa, tu vai aprender muito com esse vídeo inicialmente. Tem vários outros. E ele também escreveu um livro, em algum momento eu vou ler esse livro. Eu acho que eu tô cogitando, inclusive, ser o próximo livro a ser lido. Então, quem se aprofundar mais, inicialmente, tu pode ler esse livro, continua lendo ele, mas vê as coisas desse cara aqui. Eu comecei vendo os vídeos dele no YouTube, mas em breve eu já vou adquirir o livro dele, que também é em inglês. Então, eu consigo ler inglês, não sou o melhor leitor em inglês, mas eu consigo. Provavelmente eu só vou demorar um pouco mais do que seria em português, é óbvio, né? Não é o idioma nativo, mas é isso aí, né? Então vamos lá. O que é SIBO? Botou o sinal de interrogação. SIBO, a gente já conversou sobre aquela história da disbiose clássica no colo, né? Clássica versus SIBO. Então a disbiose clássica, que é essa que a gente mais ouve falar e tudo mais, ela acontece no colo, né? Que é onde a nossa microbiota intestinal ela acaba sendo modificada, desequilibrada por N fatores. Dentre eles, o uso de antibióticos de forma muito abusiva, é, comer muito ultraprocessado, muita junk food, mal comer fibra, mal comer alimento fermentado, comida de verdade. Então isso vai prejudicando essa microbiota no colo. E a SIBO, velho, o que é a SIBO? A SIBO é um super crescimento bacteriano no intestino delgado. Já dei essa, né? O nome é isso, né? A sigla é esse. O que tu tem que entender é que o nosso intestino delgado, ele não foi feito para ocupar uma grande quantidade de bactérias. Tem bactérias lá, especialmente aeróbias, diferente das bactérias do cólon, que são anaeróbias, porque o cólon ele é um lugar onde tem menos oxigênio, digamos assim. E já o intestino delgado, velho, não é para ter tantas bactérias assim. É para ter. Existe uma microbiotazinha nativa lá, inclusive os lactobacilos estão bastante presentes lá porque eles são aeróbios. Mas no SIBO é quando, cara, essa é uma colonização, deixa até aqui em exclamação, ó, excessiva, um negócio assim absurdo. É como, sei lá, uma casa que é pra ter 4 pessoas, um pai e uma mãe.
e 2 filhos, e do nada vem o tio. Eu tô inventando isso aqui agora. Vem 5 tios morar lá. Vem 10 primos morar contigo. Imagina a loucura que não seria, velho, isso aí. Tanto de briga que não daria, entendeu? Quando tua sogra vem morar contigo e tua mãe também. Ah, não, tua mãe vai morar contigo. Enfim, imagina do nada um monte de gente começa a morar na tua casa. E não vai dar ruim? Vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Então, o SIBO acontece a mesma coisa, só que no intestino delgado. Entendeu? Nesse espaço que era pra ter pouca gente, pouca bactéria, acaba lotando. Entendeu? E o problema dessas bactérias da SIBO, ó, eu vou chamar aqui bactérias da SIBO, é que elas são super fermentadoras, super fermentadoras. Então pensa, cara, comigo que essa micro... E assim, ela é uma microbiota muito parecida com a do cólon em certos aspectos. Só que a microbiota lá do cólon, que é essa última parte do intestino, ela tá recebendo as sobras, né? Do que sobra da digestão. Já essas aqui, por ser no intestino delgado, que é nessa primeira parte, né, do intestino, elas estão recebendo uma comida fresca, ou seja, aquela comida que ainda quase não foi digerida. Então elas fermentam muito esse negócio, muito essa comida. E aqui, obviamente, existem alimentos, existem nutrientes que são mais fermentáveis do que outros, e a gente vai falar sobre isso na parte do tratamento. Não vou adiantar aqui. E é exatamente essa superfermentação que acaba gerando muitos problemas nessas pessoas, que é o que a gente vai ver aqui nessa parte da manifestação da doença, que já até dá para adiantar. O sinal clínico, vou botar assim, sinal clínico mais evidente na SIBO é o inchaço, que no inglês inchaço. No inglês eu acho que é bloating, bloating. Exatamente por isso, porque é uma superfermentação, e essa superfermentação dessa quantidade excessiva e massiva de bactérias acaba gerando muitos gases. Então são 3 tipos de gases que normalmente são formados. A gente vai falar isso no tópico 2. E é bem intrigante, isso eu não sabia disso, pra ser bem sincero. E ele cita isso no livro, mas ele cita aqui no livro, no capítulo 6, sobre esses gases. Mas eu acho que o Mark Pimentel, que é esse cara que eu te falei aqui em cima, ele acabou me explicando melhor nos vídeos dele que eu assisti no YouTube e eu entendi mais. Então, nem toda SIBO é igual. Existe a SIBO que produz um gás, que o tratamento, pelo menos a nível medicamentoso, é um medicamento específico. Aí tem o outro SIBO que produz o gás número 2, que a gente vai ver aqui no ponto 2, tá? Só tô te adiantando, dando a introdução. Porque eu acho que isso vai fortalecendo a nossa memória. Repetir coisas. E também o tratamento medicamentoso é outro. E o acibo que produz um gás tipo 3, que o tratamento medicamentoso também é outro. E lembrando que essas bactérias da SIBO, elas são, em sua maioria, bactérias gram-negativas, que, né, da família, eu já falei isso em alguns vídeos passados, Enterobacteriaceae, e elas são também grandes produtoras de LPS, que é aquele produto de inflamação. Então a gente pode extrair na teoria de que, como a gente tem um excesso dessas bactérias que estão fermentando, que isso já é um problema número 1, a gente também tem um excesso dessas bactérias, dessas mesmas bactérias, que produzem esse LPS, que é uma estrutura que faz parte da parede celular dessas bactérias, que ativam gatilhos de inflamação. Então a gente pode extrapolar na teoria que é uma condição que também pode realmente levar a possíveis respostas pró-inflamatórias no intestino e fora do intestino. Entendeu? Então isso é SIBO. Espero que tenha ficado claro. É diferente da disbiose clássica. É uma colonização
de bactérias que são semelhantes às do cólon, mas que estão no lugar errado. Então, o Mark Pimentel ele até fala isso. São bactérias erradas presentes no lugar errado. Então, isso gera esse super crescimento. Elas crescem muito excessivamente. Lembra do exemplo da casa que eu te dei? E elas são super fermentadoras. Então, tudo que cai lá vai gerar algum tipo de super fermentação, super produção de gases. E esse super produção de gases é o que leva um dos efeitos mais importantes, que é esse inchaço, né? Que é essa distensão abdominal. Aí o do William Davis, ele começa a falar que na experiência dele, como gastroenterologista, ele disse que já fez esse teste, sei lá em quantas mil pessoas, se não me falha a memória. E quase todas as pessoas têm SIBO. É aquela coisa, beleza, esses são os dados do cara. Por um lado, eu não duvido, porque hoje eu encontro aqui também, eu já atendi muitas pessoas que não têm um diagnóstico clínico, não tem DI, não tem, sei lá, doença celíaca, não tem esses diagnósticos, mas elas sofrem de alguma coisa não identificada. E normalmente os médicos já jogam a culpa dizendo que é uma síndrome do intestino irritável. Inclusive o Mark Pimentel, ele fala que ele... Como é que eu posso te dizer isso? Vou copiar aqui em cima. Cara, isso aqui é muito interessante a gente entender dessa forma. É como se a SI, ela não fosse a doença. É como se a SI, ela fosse a manifestação de uma doença chamada SIBO. Olha só que interessante pensar dessa forma. Ele fala que 60% das pessoas com SI tem SIBO. Então, aí ele faz até uma analogia. Não tem as úlceras no estômago da gastrite? Pois é, um certo percentual, acho que é 70 a 80% dessas úlceras são causadas pela H. pylori. Então a premissa seria a mesma. Se a H. pylori ela causa as úlceras, é como se a SIBO causasse a SI. E é muito interessante a gente pensar desse lado, porque hoje está todo mundo sendo diagnosticado com SI, porque ela é um diagnóstico por exclusão, né? Ou seja, se você não tem nada, você só pode ter essa coisa. Aí as pessoas ficam com SI e elas não identificam a raiz do problema, que é a SIBO, não tratam isso porque não fazem o teste da SIBO. E é como se esse tratamento fosse sempre paliativo, porque você não está tratando a raiz da coisa. Você só está tratando os sintomas. Então você começa a dar medicamentos para melhorar gases, para diminuir dor, desculpa, para melhorar a constipação, porque tem SIBO que dá diarreia e SIBO que dá intestino preso, você vai entender aqui na parte 2. Você faz uma dieta low food maps de baixa fermentação para reduzir esses gases, mas a low food maps ela não vai tratar SIBO. Ela deveria ser usada temporariamente, apenas enquanto você está tratando a SIBO, e logo em seguida você vive uma vida normal introduzindo os alimentos que fortalecem a tua microbiota. Você vai entender isso no ponto 4. Porque a Low Food Maps ela não foi feita para você seguir no longo prazo. Primeiro que ela é muito restrita e quase ninguém vai obter sucesso vivendo assim. Segundo, por ser restrita, você vai parar de dar coisas que fortalecem a microbiota. Então, na verdade, não é que tu esteja prejudicando a microbiota, mas tu tá retirando elementos que podem fortalecer a microbiota intestinal, como fibras, que são fermentativas, mas se tu der fibra na hora da SIBO, vai piorar. Mas ao mesmo tempo, se tu não der, tu não vai fortalecer as bactérias boas. Tu não vai dar alimentos fermentados, fibras prebióticas, enfim. E também isso pode causar deficiências nutricionais. Então é como se, porque ela é restrita. Então é como se a dieta Low Food Maps ela é útil,
mas ela deve ter início, meio e fim. Eu concordo com isso. Essa também é meio que a visão desse Mark Pimentel, e eu fiquei feliz, porque era uma visão que eu tinha, e casou assim as coisas, né? Mas enfim, então é como se a SIBO, é bem interessante pensar assim, a SIBO fosse a raiz do problema da maioria dos casos de síndrome do intestino irritável. Então olha só que interessante. Então hoje são dia o quê? Hoje é 13 de agosto. Inclusive, meu filho hoje faz 8 meses de idade, 2025. Então, a maioria das pessoas hoje estão com SI, mas elas não estão tratando possivelmente a raiz do problema e vão viver sempre modulando os sintomas. Só isso. Então, nunca vão ficar boas de verdade. Tá bom? Então, é bem interessante pensar nisso. Vamos aqui para a parte 2 agora, que existem tipos de SIBO. Lembra que eu falei para ti que existem SIBOs que produzem 3 gases diferentes? Então, cada gás, digamos assim, parece que é produzido por grupos de bactérias diferentes e o excesso desses gases pode levar a efeitos, a sintomas diferentes em cada tipo de SIBO. Então, vamos chamar assim. Primeiro eu tenho a SIBO, tá assim, SIBO H2, que é a mais comum. Vou escrevendo aqui o que vem na cabeça e o que está anotado aqui. Então, essa SIBO produtora de hidrogênio parece que é a SIBO mais comum. Essa SIBO ela é causada principalmente por 2 tipos de bactérias, que são gram-negativas e elas acabam dominando esse intestino delgado, que é o qual é a E. coli, né, que seria Escherichia coli, e a Klebsiella pneumoniae, pneumoniae, eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui nas anotações, é assim mesmo. Então essas bactérias elas são grandes produtoras de hidrogênio. E esse hidrogênio, essa cibohidrogênio, é como se ela fosse a mais comum, como eu te falei pra ti, e ela normalmente dá diarreia. Diarreia, tem gases envolvidos, é a mais comum, tá aqui diarreia, porque parece que o hidrogênio em excesso, ele é como se ele aumentasse essa motilidade, vou botar assim, ó. Como se o excesso de hidrogênio que é produzido aumentasse, assim, a motilidade. Então, se você tem uma motilidade mais rápida, você vai ter mais diarreia. Então, isso em parte explicaria até a síndrome do intestino irritável, que também tem 3 subtipos, lembra disso? Então, a síndrome do intestino irritável com caráter mais diarreico é como se essas pessoas tivessem mais essa cibo hidrogênio. Ou seja, esses 2 tipos de bactérias. Entenderam aí? Então, beleza. E normalmente o tratamento farmacológico, deixa eu ver se eu já vou para essa parte. Vou. E normalmente o tratamento farmacológico para esse cibo do tipo hidrogênio, ela é através de um antibiótico chamado de rifaximina, que eu pesquisei. Não é um negócio fácil de encontrar. Não é um negócio barato. Eu vi assim preços de R$ 700. Enfim, é um negócio bem específico. Então, farmacologicamente, esse é o tratamento padrão. Como é que a galera... Eu nem esqueci até de falar isso, né? Tipos de cibo. Como é que a galera descobre qual é o tipo de cibo de gás que você tem? Existe um aparelho, é uma espécie de exame, não é bem respiratório, mas eu vou chamar assim, onde você pega lá, sopra, né? Então, a depender do sopro que você faz o sopro, então a depender dos gases que estão presentes nesse sopro em maior quantidade, eles medem lá por minutos, 90 minutos, 120 minutos e tudo mais, aí você descobre pela curva. Se a curva der que no teu sopro deu muito hidrogênio, então provavelmente tu tem esse cibo-hidrogênio, entendeu? Então, em teoria, é um negócio que é até simples de fazer, né? Eu não tenho experiência prática com isso, quem faz isso é médico, é óbvio. Tenho experiência prática o quê? Eu já atendi algumas pessoas em situação de cibo, tá bom? Então esse é o primeiro cibo, o primeiro tipo.
O outro tipo de cibo aqui que eu quero falar contigo é o cibo de sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio parece que é o mais novo tipo de hidrogênio. Parece que esse aqui é o mais novo tipo de cibo que foi identificado, é o mais difícil. Ele é menos comum do que o outro. É um excesso desse sulfeto de hidrogênio. As bactérias que produzem eles, eu vou pegar aqui porque eu não sei escrever essas coisas aqui de primeira. Que é essa aqui, ó. Desultovibrio e a Bilophila wadsworthia. Sei lá escrever esse negócio. Então essas bactérias, elas produzem muito esse sulfeto de hidrogênio, que faz a mesma coisa aqui, ó. Aumenta a motilidade. E esse aumento de motilidade também causa diarreia. No caso aqui, parece que a diarreia aqui ela é mais intensa, é uma diarreia mais explosiva, que é um tipo de diarreia bem violenta, digamos assim. É engraçado esse nome, né? É engraçado pra gente ler, mas quem passa por isso deve ser bem complicado. E parece que o odor aqui nesse tipo de cibo é um odor fétido mesmo assim, muito pesado, sabe? Por conta exatamente desse gás sulfeto, sulfato, é sulfeto de hidrogênio que ele acaba tendo odor muito forte e até o cara disse que era um cheiro de ovo podre, um negócio assim, então deve ser bem complicado. Então o tratamento para esse tipo aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei. O tratamento para ele aqui, caramba, não anotei essa parte. Assim, não interessa a gente porque a gente não é nutricionista, ou não somos médicos, mas isso aqui parece que é rifaximina também, mais rifaximina, mais bismuto, que é uma outra substância aí. Então, essa é o tipo de cibo número 2, que é o cibo de sulfeto de hidrogênio, que é um pouco mais violento, é menos comum, mas é mais violento, certo? E a gente tem um cibo 3, que é, deixa eu organizar aqui, que é o cibometano, CH4, né, que é o metano, que é o símbolo químico. E esse cibometano aqui, o ele também é bem comum. Digamos que ele é o segundo mais comum. Vou botar aqui, ó, o primeiro mais comum seria o hidrogênio. E o intrigante aqui é que esse cibometano, onde esse gás metano ele é produzido em maior quantidade, ele não é produzido por bactérias necessariamente, mas sim por arqueias metagenômicas, que eles chamam, né? Arqueias metagenômicas. O que é arqueias, Ítalo? Pelo amor de Deus. Não quero me aprofundar aqui, mas arqueias é como se fossem bactérias mais primitivas, né? São bactérias mais antigas e parece que essas arqueias elas dominam esse intestino delgado. Elas são mais comuns lá no intestino grosso, é por isso que lá a gente produz metano e é isso também que dá o odor característico da dos gases, né? E elas, no caso da cibometano, elas sobem, né? Colonizam lá e produzem muito esse CH4, que é o metano. Então não são bactérias, são arqueias, e especialmente essa arqueia aqui, ó. Também não sei falar isso. Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que eu escrevi, que é Methanobrevibacter smith, sei lá. Então essa arqueia, ela acaba dominando essa área, produzindo muito gás metano. E o diferente aqui dos outros casos, que aumentavam a motilidade, aqui o excesso de metano, na verdade, ele diminui, ele quase para o peristaltismo. 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 E isso causa uma constipação crônica muito intensa, digamos assim. E também lembra o subtipo da síndrome do intestino irritável constipante, entendeu? Então, olha só que interessante, né? Existem diferentes tipos de SIBO, existem três que você avalia por esse teste respiratório. Cada SIBO produz um gás dominante.
cada gás dominante é produzido por diferentes tipos de bactérias, com exceção da 4, que é uma arqueia. E cada gás em excesso traz um conjunto de sintomas que são um pouco diferentes. Os dois primeiros, a base de hidrogênio e sulfeto de hidrogênio, trazem mais diarreia, porque eles aumentam a motilidade intestinal, esse gás, de alguma forma. E o outro que estão causando essa diarreia, um odor mais fétido e tudo mais, muito inchaço. Todos causam inchaço, na verdade. E a cibo-CH4, o metano, esse excesso de metano produzido por essa arqueia metagenômica, ela acaba diminuindo, na verdade, o peristaltismo ao ponto de que você não consegue evacuar normalmente. Isso causa uma constipação crônica muito intensa. Então, isso explica também muitos casos de pessoas que têm uma constipação, não entendem. Eu atendi recentemente um paciente com constipação crônica muito, acho que de anos, velho. Faziam décadas que ela tinha isso. Inclusive, eu indiquei ela a fazer esse teste. Eu indiquei um gastroenterologista aqui na cidade onde eu moro. E aí, enfim, o exame tem que ser presencial. Pra ela fazer esse teste, porque depois que eu fiquei lendo o livro e estudando, eu pensei, rapaz, essa pessoa só pode ter esse negócio. Porque ela passa a vida tomando laxante. Tudo que come praticamente geram gases. É isso que a gente vai trazer aqui para o ponto 3, que são as manifestações. Então, tá entendendo? Então isso explica muitos casos de pessoas que têm uma constipação crônica que não entendem a causa dela. E é meio que ela só vai levando com a barriga. Ah, meu intestino é assim mesmo. Vou ter que tomar laxante a vida toda, entendeu? Então, é um negócio que realmente precisa ser investigado, precisa ser tratado. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui esses 3 tipos de SIBO. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais organizadinho aqui, ó. 1, 2, 3. Esses são os 3 tipos de SIBO. Vou deixar aqui para ficar mais organizado. Beleza? Agora vamos aqui para as manifestações. Manifestações entenda como exame, né? Ou exame não, perdão, como sintomas. Então, 3 sintomas parece que são mais presentes no SIBO. É um sinal de alerta. Para que, se você for nutricionista, ou médico, ou estudante de nutrição, ou até um possível pessoa que está passando por essas coisas, entenda esse conjunto de sintomas e depois você vai procurar ajuda. Primeiro, eu já falei para você que o sinal clínico mais importante é exatamente esse gás, né, que é esse inchaço. Inclusive, olha só que interessante. Eu ia comentar aqui que eu deixei aqui um ponto. Por que que a gente sofre tanto com esses gases? E no cólon que ocorre também uma superfermentação no cólon, porque imagina que no cólon tem 100 trilhões de micro-organismos. E lá a gente não sofre tanto com gases. É porque anatomicamente o cólon, a estrutura dele, da parede do cólon, é como se ela fosse mais elástica. E é como se o cólon ele tivesse sido projetado para acumular gases. É como se fosse um balão, onde ele consegue mesmo se aguentar, suportar mais gases. Mas o nosso intestino delgado, ele não foi suportado para acumular tantos gases assim. Então é por isso que essa superfermentação ela acaba trazendo mais sofrimento para o paciente com SIBO do que talvez com disbiose. É por isso que o cara aqui, o William Davis, ele até comenta isso várias vezes. Que ele acha que o paciente com SIBO sofre mais do que o paciente com disbiose clássica. É exatamente por isso, é porque essa superfermentação no o intestino delgado ele não foi projetado para receber esse excedente de gases. Já no nosso cólon, ele já foi meio que projetado anatomicamente mesmo. O design dele, ele consegue inflar melhor do que o intestino delgado. Então, em teoria, né, a superfermentação que acontece lá naturalmente não causa tanto sofrimento para a maioria das pessoas. Exatamente por isso. Então, de todos, dor, diarreia, constipação, que também são sinais importantes, mas parece que o inchaço, esse bloating no inglês, é o mais evidente, assim.
Se você está tendo muito inchaço, fique atento. O sinal número 2 são as intolerâncias alimentares. Intolerâncias alimentares. O que é isso aqui? Eu vou escrever especialmente aos food maps. Cara, do nada a galera que não tinha antes intolerância à lactose começa a ficar intolerante. No sentido de comer e sentir gases, urgência a ir ao banheiro. Do nada o cara não tinha nenhum problema com farinha de trigo refinada, com glúten. E agora ele tá tendo. Do nada o cara comia feijão e agora ele não suporta mais comer feijão. Que é um alimento saudável, feijão, é comida de verdade. Do nada o cara não pode nem mais comer um brócolis, um couve-flor. Tá entendendo? Porque algo ele não suporta, ele come e ele incha logo. Então, as intolerâncias alimentares repentinas que estão surgindo na vida das pessoas, em parte, ela pode ser explicada como a SIBO. É a SIBO que está fermentando esses alimentos que contêm esses food maps. E, consequentemente, você não está mais conseguindo tolerar ele. Aí um parênteses aqui. Normalmente, o que eu vejo na internet é as pessoas fazendo associação do alimento com sintoma. Eu já até gravei vídeo sobre isso aqui. E você literalmente demoniza o alimento. Como se ele fosse ruim. Ah, se eu comi maçã e eu enchei, maçã, sei lá, faz mal, ela fermenta, ela inflama. Tem gente que fala isso. Ah, se eu como feijão e ele me gera gases é porque o feijão tá me inflamando. Na verdade, não é verdade. É muito raso, superficial e mais ainda perigoso a gente associar sintoma com alimento diretamente e já taxar o alimento como um negativo. Esse tipo de informação acaba se espalhando e um monte de pessoas acabam parando de comer certos alimentos, como o próprio feijão e o brócolis, um exemplo. E até alimentos com trigo, que algumas pessoas nem precisariam, em teoria, evitar, acabam evitando porque tem um monte de gente falando isso. Mas o problema, a raiz do problema, não está sendo falada, que é o SIBO. É o SIBO que está causando essas intolerâncias alimentares. Entendeu? Então, intolerâncias alimentares é um outro sinal. E o último aqui seria a ansiedade, tipo uma ansiedade associada com a fuga desses alimentos, gerando um comportamento de restrição. Então essas pessoas acabam adquirindo esse medo sobre certos alimentos e achando que são esses alimentos que estão inflamando o corpo delas, fazendo mal e tudo mais, e acabam vivendo uma vida de restrição. Então, cara, se tu tem esses três sinais na tua vida, você sofre muito com essa questão dos gases, de uma forma assim desproporcional, não é uma vez ou outra não, é um negócio realmente crônico e recorrente. Foi adquirindo alguns tipos de intolerâncias alimentares do nada. Come certo alimento e já sente que ele piora os teus sintomas. E se você tem esse comportamento de ansiedade que leva a um comportamento de restrição de vários alimentos, é muito provável que você tenha SIBO e que você precisa realmente fazer o tratamento correto, tá? E por fim, o ponto 4 é o quê? É tratamento da SIBO, né? O que que a gente pode fazer? Especialmente como nutricionista, é muito simples na teoria, mas na prática acaba sendo um pouco mais difícil. Que às vezes o paciente não confia no processo, ele vai ficar com medo, então você tem que ter uma conversa próxima com o paciente. Eu gosto de conversar com meus pacientes pelo menos uma vez por semana, pelo WhatsApp, para perguntar como é que eles estão, se a dieta tá dando certo ou não. Mas o ponto mais importante que eu quero te falar aqui sobre dieta, até que eu anotei aqui como destaque, é o quê? Eliminar alimentos por eliminar os alimentos não vai ser a solução. Então a Low Food Maps, na verdade, Low Food Maps, que seria a dieta de eliminação, eliminação, ela apenas melhora os sintomas, mas não resolve a raiz do problema.
Então, cara, tem um monte de gente aí usando a Low Food Maps como se fosse um tratamento eficaz para SIBO, para síndrome do intestino irritável, como se você tivesse que viver dentro dessa sistemática. Mas não é bem verdade. A Low Food Maps ela precisa ter tempo para começar, tempo para fazer o seu efeito e tempo para finalizar. Não é o ideal é que ninguém siga a Low Food Maps por um tempo crônico muito grande, entendeu? Não estou falando agora que porque a gente fala essas coisas e eu tenho um certo receio, né, de onde essa informação pode bater. Não estou falando que se você sofre com esse problema você está liberado. Não, você tem que fazer o exame, fazer o tratamento medicamentoso junto com a dieta Low Food Maps. Depois, quando os teus sintomas eles amenizarem, forem começando a melhorar e você começa a incorporar certos alimentos que a Low Food Maps estava excluindo, porque esses alimentos que ela exclui, muitos deles fortalecem a tua microbiota. Entendeu? Aí você introduz, porque você erradicou as bactérias ruins com tratamento medicamentoso. Enquanto estava erradicando, você foi manejando os sintomas com a Low Food Maps. E depois você introduz agora os alimentos que são fortalecedores da tua microbiota intestinal. Pronto. Acabou por aqui. Eu resumi praticamente os 3 passos do tratamento, que é antibiótico, antibiótico terapia. Eu sempre fico em dúvida se é junto ou é separado. Terapia. E aqui normalmente é a rifaximina que ela é dada. Inclusive, eu nem falei aqui, né, do tratamento medicamentoso da cibometano. Mas normalmente eu acho que, se não me falha a memória, a rifaximina, mais um outro tipo de antibiótico, tipo a neomicina, 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 ou eu acho que era o metronidazol. Se eu tiver errado, me corrijam, mas eu acho que era isso aqui mesmo. Então, o primeiro ponto é você identificar. O primeiro ponto mesmo aqui, vamos lá. O primeiro ponto mesmo é fazer o diagnóstico. Então, você faz o diagnóstico, faz o teste né, dessa espirometria para identificar qual tipo de cibo. Se é a cibometano, se é a cibohidrogênio, se é a cibosulfeto de hidrogênio. Depois que você identifica, você faz o tratamento medicamentoso via antibiótico terapia, que normalmente é a base de rifaximina, mais alguma coisa, se for outro gás, né? Rifaximina normalmente ela é mais para o caso de cibos hidrogênio. Então, você usa o antibiótico. Enquanto você está tomando o antibiótico, muitos sintomas vão surgir também. Você não vai tolerar muito bem os alimentos por conta da superfermentação. Você vai fazendo a dieta Low Food Maps, que deve ser temporária e pontual, só para manejo de sintomas. Manejo de sintomas. Então você vai lá, perseverando. Eu não sei quanto tempo é utilizado o antibiótico, não sei se são 4 semanas ou são 2 semanas, não lembro. Mas você vai fazendo até um certo ponto, e aqui é interessante você fazer com o nutricionista, é óbvio, né, para que essa restrição não seja tão severa, para que você não fique limitado a, sei lá, 5 alimentos apenas. Para que o déficit de calorias não seja tão grande, porque o risco de você perder peso, emagrecer, aqui também é real, você ficar deficiente em algum tipo de vitamina. Então você vai fazendo, e à medida que os sintomas forem melhorando, vão melhorando, você vai introduzindo alimentos que fortalecem a microbiota intestinal, que são fibras de maneira geral, ou seja, frutas, legumes, grãos integrais, alimentos fermentados. Porque se tu for fazer isso aqui na fase da antibiótico terapia e dos sintomas quando estão em alta,
altos, elevados, cara, não vai dar bom. Mas quando eles melhorarem, você vai pouco a pouco. É um movimento também progressivo, não tô falando assim, melhorei os sintomas, agora eu vou botar tudo de uma vez. Não. Vai colocando um fruto que antes tu evitava, o brócolis, por exemplo, que é um ótimo alimento para fortalecer a microbiota. Você vai colocando um pouquinho de brócolis no prato, depois vai pegando uma fruta que antes você não tolerava e vai comendo ela, introduzindo devagarinho. E também, em alguns casos, até mesmo, ele cita aqui a suplementação de probióticos, que leva ao último tópico dessa aula aqui que eu achava que ia acabar aqui. Eu até coloquei aqui, ó. Enfim, cadê? Tá aqui. Entendeu? Então, o caminho é mais ou menos isso aqui, na teoria. Faz o diagnóstico, antibiótico terapia certa, para o cibo certo, dieta low food maps para ir manejando os sintomas. E quando os sintomas forem sendo melhorando, né, forem reduzindo, enfim, você vai introduzindo esses alimentos que vão fortalecendo a microbiota intestinal. Aí aqui a gente citei aqui alguns que antes você não estava colocando por conta dos sintomas de superfermentação e gases, você bota agora. E agora vamos falar sobre, sei lá, possíveis probióticos que ajudam no tratamento da SIBO. Aí ele vai falar aqui, pessoal, e assim, eu vou falar isso aqui tudo no sentido teórico da coisa, porque eu nunca fiz isso aqui na prática. Tá? Ele dá aqui 3 cepas de bactérias que podem estar ajudando na erradicação dessa SIBO. Então ele fala que esse tratamento pode ser feito durante o tratamento com antibiótico, depois, enfim. Então, quais são primeiro os tópicos que eles são 3, né? São 3 probióticos e 3, vamos chamar assim, 3 características. Caraca, que esses probióticos precisam ter para erradicar SIBO. Quais são elas? Primeiramente, é uma capacidade de colonizar o TGI superior, ou seja, o intestino delgado. Então ele fala aqui, eu vou falar para tu, isso aqui eu não me aprofundei nisso. Faz sentido teórico, mas eu não sei se isso aqui realmente existem evidências comprovando isso aqui. Eu ainda não me aprofundei nesse ponto, só me aprofundei no ponto, só toquei no ponto superficial da informação, mas ainda não me aprofundei. Então ele fala que esses probióticos eles precisam ter essa capacidade de colonizar o trato gastrointestinal superior. Ou seja, não adiantaria nada você suplementar determinadas cepas que não consigam fixar, enxertar no TGI superior e apenas no cólon. Inclusive, ó, espécies são diferentes de cepas, tá bom? A gente confunde muito isso frequentemente. Uma espécie de bactéria, por exemplo, Lactobacillus graceri, isso é uma espécie. Só que existem cepas do Lactobacillus graceri. Então existem cepas que foram modificadas, mais estudadas e que a gente tem mais evidência. Então, sei lá, Lactobacillus graceri é a espécie e o Lactobacillus graceri BNR17 é uma cepa da espécie Lactobacillus graceri, entendeu? Então, não necessariamente a espécie vai causar um efeito esperado. Normalmente, nos estudos, nos trabalhos, a gente estuda mais, é mais avaliado a cepa, que é dentro dessa espécie. Então, normalmente, você deveria suplementar as cepas certas e não pensar apenas abrangentemente como espécie, entendeu? Então, é como se fosse uma caixinha. A gente tem a espécie, que é a caixinha, e dentro da caixinha tem a cepa. Então, é essa cepa que a gente tem que, na hora de comprar um suplemento, identificar se é a cepa em si, não a espécie. Mas a gente vai falar aqui sobre 3 cepas. Então, a primeira capacidade, a primeira característica
é que esses probióticos devem ter essa capacidade de colonizar o intestino delgado. E ele afirma que essas três têm essa característica. A segunda característica é a capacidade de formar biofilmes. Que são biofilmes? Biofilmes é tipo como se fosse uma casinha que as bactérias produzem para protegerem elas de pH, ácido, antibiótico. Então essas bactérias aqui, elas têm que ter essa capacidade de chegar no intestino delgado e formar essa casa, esse biofilme, para que elas se protejam e fiquem mais tempo lá batalhando, digamos assim, contra essas bactérias ruins, né, que causam a SIBO. Então elas precisam ter essa capacidade de formar essas casinhas, que a gente chama na microbiologia de biofilmes. E a terceira característica é que elas precisam ser grandes produtoras de antibióticos naturais, que a gente chama também na microbiologia de bacteriocinas, que são antibióticos naturais. Então, pense que esse probiótico ele tem que ter essas três capacidades e como eu te expliquei, faz sentido na teoria. Ele precisa se fixar no intestino delgado, característica 1, ter essa capacidade de fixar, de colonizar. Criar a sua casinha, ponto 2, para que ele fique firme lá e não morra facilmente, se proteja. Porque imagina que é uma invasão de bactérias ruins super abundantes. Então ele vai chegar lá meio que sozinho e ele precisa sobreviver a esse ataque, porque essas bactérias abundantes vão ficar atacando ele também. E eles, em contrapartida, precisam de dentro dessa casinha ficarem produzindo essas bacteriocinas que pouco a pouco vão matando, né, essas bactérias da SIBO. Aí as três cepas que ele fala aqui, eu vou logo dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, são essas aqui que ele afirma. Eu vou botar aqui, ó, cepa 1, cepa 2 e cepa 3. Olha só, a gente estava falando de cepa, não de espécie, como eu te expliquei. Então a primeira cepa que parece que tem essas três características é esse Lactobacillus graceri BNR17. Eu citei mais cedo que eu li aqui do lado no meu resumo. A segunda cepa parece que esse Lactobacillus reuteri DSM 17938 ou esse ATC-C PTA 6475. São siglas lá que os caras têm que usar para nomear e diferenciar cepas. Inclusive, os Lactobacillus reuteri, eles realmente são exímios produtores de bacteriocinas, como por exemplo a reuterina. Por isso que o nome é Lactobacillus reuteri. É que eles produzem esse antibiótico natural chamado de reuterina, que ajuda nesse processo de erradicação das bactérias ruins que causam a SIBO, que eu te falei lá em cima. Por fim, a outra espécie são os bacilos coagulans. Né? A espécie não, perdão, cepa são os bacilos coagulans. Não, são espécies bacilos coagulans da cepa. Entendeu aí, ó? Isso aqui é sempre assim. Isso aqui é a espécie e essa é a cepa. Isso aqui é a espécie e esses números estranhos são a cepa. Então a espécie é do Bacillus coagulans da cepa 6bi-30,6086. Coisa difícil, quem vai decorar esse negócio aqui, entendeu? Mas enfim. Então também esse seria a outra cepa que tem essas três características que podem ajudar na erradicação da SIBO. Vou mais uma vez frisar aqui, isso aqui que eu estou te explicando é a nível teórico, eu nunca testei isso aqui na prática, nunca li artigos explicando sobre isso aqui. E mais do que explicando, comprovando. Faz sentido na teoria, mas na prática eu não sei, tá bom? E eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui por hoje, então. Deixa eu ver quantos minutos deu essa gravação. Caramba, deu 54 minutos, né? Mas enfim, é porque realmente tinha muita coisa pra falar. Então eu espero, pessoal, que
esse resumo tenha feito sentido para ti, que você saia daqui sabendo agora o que é SIBO, quais são os tipos de SIBO, quais são as principais manifestações e sinais dessa SIBO e, né, qual outro ponto aqui? O tratamento da SIBO e essa questão que envolve os probióticos, a questão da dieta Low Food Maps, a questão aqui dos antibióticos, enfim. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, deixa aqui abaixo que eu vou estar te respondendo. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.